os versos que vão do verso 1 até o verso 10, nós estamos chegando no final do ano, e esse é o último domingo do ano, não é isso? Fala aí para a Beth e Júnior, é o último domingo do ano, né? É o último domingo que você vai poder falar comigo, eu te amo nesse ano, né? É o último domingo, fala logo então, Beth, né? Eu te amo. E vem outro aí para ser amiguinho do Brian, que tal? Né? Em nome de Jesus, é o último domingo do ano, e nós chegamos nesse domingo. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, pudesse realmente agradecer a Deus por tudo que Ele fez por você até aqui. Mas ao mesmo tempo, eu gostaria que você começasse a pensar o que vai acontecer no próximo ano de 2014. E nessa noite eu gostaria de conversar com você sobre realizando sonhos humanamente impossíveis. Realizando sonhos humanamente impossíveis. E tem certas coisas que nós gostaríamos de realizar, certas coisas que nós gostaríamos de ter, ou gostaríamos de fazer, e infelizmente, às vezes nós achamos que a coisa é impossível. Eu quero dizer para você uma coisa: quando se tornar impossível, jogue na mão de Deus, porque Deus, o nosso Deus, é o Deus do impossível. Amém? Amém. Um trabalho novo, nosso Deus é o Deus do impossível. Cura na sua saúde, nosso Deus é o Deus do impossível. Né? A sua documentação, nosso Deus é o Deus do impossível. A sua realização em alguma área da sua vida, na sua área sentimental, nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele pode fazer aquilo que parece ser humanamente impossível. Nosso Deus, Ele pode fazer, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Amém? Quem abriu a Bíblia, quem já achou Neemias capítulo 2, o verso que vai do verso 1 até o verso 10? Quem já achou? Diga amém, pastor, eu achei. Isso, quem não achou vai poder ler ali no projetor comigo ali na frente. Neemias capítulo 2, versos de 1 até o verso 10. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, só pelo seguinte, porque esse texto, na verdade, né, como todos os outros textos da palavra de Deus, é um texto maravilhoso, é um texto tremendo da palavra de Deus. E esse texto, ele na verdade não começa aqui no capítulo 2, ele começa lá no capítulo 1. Lá no capítulo 1. E no capítulo 1 nós vamos ver a história desse homem chamado Neemias. Neemias, e o que ele fez então? Vamos então para o capítulo 2, entendendo que Neemias, na verdade, ele era copeiro do rei. Copeiro do rei, ou seja, ele era aquele camarada que toda vez que o rei ia tomar ou comer algo, tomar um vinho ou comer algo, ele é quem provava a comida primeiro, para ter certeza que a comida não estava envenenada. Entenderam isso aí? E esse camarada era uma posição de muita valia, porque não só ele era o copeiro, mas ele também se tornava praticamente um conselheiro do rei. Quem gostaria aqui de dar conselhos ao rei? Eu gostaria, né? A gente já pedia uma opção de coisa para o rei, não é isso? Mas acontece que era também uma posição meio complicada, porque se ele falasse alguma coisa que não podia, ele podia também morrer por desrespeito ao rei. Normalmente esse homem, né, ou essa pessoa que tomava essa função de copeiro, ele normalmente era eunuco, ele normalmente não tinha filhos. E ele não tinha filhos justamente pela razão dele não preferir os filhos ao rei. Então, nesse Neemias, ele estava numa cidade afastada com o rei, ele estava tomando conta do rei, e ele recebe uma notícia de que Jerusalém, a cidade que nós conhecemos hoje, a cidade santa, Jerusalém, os muros de Jerusalém estavam todos destruídos. E ele estava ali, e ele agora se preocupa com aquela cidade. Ele ouve essa notícia do seu irmão, que vai lá até Jerusalém, e ele vê que os muros de Jerusalém estão todos quebrados, destruídos, os portões estão queimados. Então a cidade está literalmente à mercê dos vilões, ela pode ser vandalizada a qualquer momento. E ele, quando recebe a notícia que Jerusalém está assim, ele fica bem compungido em seu coração e sente a vontade de fazer algo por isso. E aí então a palavra de Deus diz que ele começa a orar no versículo 4 do capítulo 1, diz que ele orou e jejuou. Queridos, aquelas coisas que é impossível para nós, a oração e o jejum com o Senhor, elas resolvem. Diz o texto que ele então orou e jejuou, e ficou aguardando o momento certo. O capítulo 1, que nós vamos ler agora, ele diz na primeira parte que, palavra de Neemias, filho de Acalias, olha, sucedeu no mês de Quisleu. O mês de Quisleu, que é o mês que está no primeiro capítulo, é o mês de dezembro, que é o mês que nós estamos. Neemias recebeu aquela notícia no mês de dezembro. E agora nós vamos ao capítulo 2, e o capítulo 2 começa assim: sucedeu, pois, que no mês de Nissan, Nissan é o mês de abril. O capítulo 1 começa no mês de dezembro, e ele recebe a notícia. E agora sucedeu que no mês de Nissan, ou seja, no mês de abril,
no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei, no caso então, Neemias, o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estiver triste diante dele, diante do rei. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então, disse então Neemias, ele temeu sobremaneira, porque ele estava falando com o rei. E então ele disse ao rei: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E aí o texto continua então no versículo seguinte: e o rei então me disse: que me pedes agora? Então, mais uma vez ele diz: orei a Deus dos céus. Ele ora e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o do teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha ainda assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu o certo tempo que estaria ali. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, que é o guarda na floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do pátio da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei nas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. E o texto continua: disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dei-me então, fui aos governadores dele do rio e dei-lhes cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. O que ouvi do Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Vamos orar? Deus, nós te damos graça por essa palavra agora lida aos nossos corações. Nós sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito já está aqui conosco nessa noite. E pedimos agora, Deus querido, que Ele realmente tenha livre acesso aos nossos corações. Que nós, ó Deus querido, não possamos fazer ou falar nada, Pai querido, que vem de nós. Mas, ó Deus querido, tudo que vai ser falado e ouvido aqui, ó Pai, seja, Pai querido, vindo de Ti. E que Teu Espírito mesmo possa sondar os corações dessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Vamos rever aqui, porque o texto é um pouco difícil até de ler e de rever, né? Novamente, Neemias era um camarada que era copeiro do rei. E Neemias, ele tinha nascido no exílio. Vamos colocar aqui, por exemplo, existem brasileiros que estão aqui, que vieram do Brasil, e os filhos nasceram aqui. Mas você aqui hoje é exilado por opção, né? Você decidiu estar aqui nos Estados Unidos. Então seu filho nasceu aqui nesse seu exílio, né? Muitos gostam de voltar, outros gostariam de ficar, mas para nós estamos longe da nossa terra, o Brasil. Pois bem, Neemias tinha nascido assim. Ele tinha nascido na terra aonde não era a terra dele, porque na verdade ele era descendente do povo de Israel, do povo de Judá. O nome Neemias, na verdade, ele tem um significado. Neemias significa Jeová conforta. O nome Neemias também, ele tem outro significado, que é aquele que conforta. Jeová, Deus conforta, ou seja, Neemias, aquele que conforta, ou Neemias é o confortador dado por Deus. Então esse camarada nasceu para ser aquele que vai confortar a vida das outras pessoas. Quantos de nós às vezes temos esse dom, esse talento, essa coisa gostosa de podermos confortar as pessoas? Tem gente que chega pra gente, né, e diz assim: rapaz, meu pai lá no Brasil morreu, e aí a pessoa vai falar: deixa eu orar com você, e como é que está a sua vida? Já tem outro que você chega e fala: meu pai no Brasil morreu. Não liga não, meu pai também morreu 4 anos atrás. Ele, brasileiro é assim, parece que a desgraça sua é maior do que a do outro, assim? E aí tem gente que não consegue fazer esse conforto, confortar alguém. Mas Neemias, segundo o texto, o nome dele era aquele que conforta, aquele que dá conforto. E é interessante, irmãos,
que esse livro, na verdade, né, de Neemias, ele, junto com o livro de Esdras, era um livro só. Esdras e Neemias eram um livro só. E depois, lá para o ano 420 a.C., Jerônimo, quando ele dividiu então o livro em primeiro a Esdras e segundo a Esdras. E mais tarde, por causa da Vulgata, que foi a tradução da Bíblia, né, isso para o latim, eles então deram a esse livro o nome de Neemias, por Neemias ser o agente principal, o personagem principal desse livro. Então, na verdade, esse livro fazia parte do livro de Esdras, depois ficou como segundo a Esdras, e depois ele se tornou o livro de Neemias. E quando Neemias recebeu, irmãos, aquele comunicado de que Jerusalém estava sem os muros, ele então se preocupou muito com as pessoas que estavam ali, porque ele sabia o que estava acontecendo ali. E ele, na verdade, estava bastante preocupado com a causa do Senhor, com o fato do nome do Senhor, né, ele tinha uma estima muito grande pelo nome do Senhor. A cidade de Jerusalém, ela estava então debaixo, né, de condições desesperadoras. Ora, uma cidade sem muro é uma cidade complicada. Eric e eu estivemos ali, né, em Jerusalém, e naquela área, a gente viu que as cidades, elas eram muradas, porque elas eram protegidas, então, para que as pessoas não pudessem atacar, as outras cidades não pudessem atacar. É como hoje a sua casa, quando a sua casa não tem uma cerca, né, que na América a gente é bem acostumado a estar sem cerca, as pessoas entram e saem da sua propriedade com uma facilidade maior. Imagina uma cidade, então os povos atacavam, aquela cidade estava vulnerável aos ataques, eles estavam numa situação de insegurança pública, eles estavam numa situação de injustiça social, eles estavam numa situação de pobreza, eles estavam em extrema miséria, o opróbrio, ou seja, vergonha e desonra, tomavam conta daquela cidade. Porque não tinha muro, e o povo entrava e saía. E a realidade que aconteceu ali é que aqueles muros, eles foram derrubados praticamente 120 anos antes. Se nós abrimos o livro de 2 aos Crônicas, no capítulo 36, nós podemos ver ali que o rei Nabucodonosor, ele deu uma oportunidade para o povo de Judá. Depois ele deu outra oportunidade, mas o povo era rebelde. E no versículo 19 diz que ele vai e ele destrói todos os muros e queima todos os portões e leva cativo o povo para Babilônia. Leva cativo o povo para Babilônia. Então ali estavam mais de 120 anos, aqueles muros ali destruídos, aqueles muros não existiam. John Maxwell, um grande teólogo do nosso tempo, ele diz que a vitória é possível, apesar das circunstâncias impossíveis. A vitória é possível, apesar das circunstâncias impossíveis. Eu não sei qual a sua circunstância nessa noite, querido. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você o seguinte: a vitória é possível, mesmo que a circunstância pareça impossível. Amém. E o ano de 2014 vai ser um ano que a sua vitória vai chegar. Maxwell continua dizendo que por 120 anos, aqueles muros estavam ali destruídos. E Neemias agora, ele fala com o rei, e ele vem agora para Jerusalém, e em 52 dias, eles reconstruíram os muros, que ficaram 120 anos destruídos. Eu posso imaginar que ali, queridos, passaram uma porção de judeus, passaram uma porção de pessoas, mas eles não tiveram coragem, nem ânimo de tentar reconstruir os muros. E agora Neemias vem, e em 52 anos, ele faz essa proeza, 52 dias, ele faz essa proeza tremenda com as pessoas, de reconstruir aquele muro que estava ali. Neemias era um líder natural. Eu quero falar uma coisa para você que está aqui nessa noite. Você não está aqui por acaso, você também é um líder separado para o Senhor. Porque na verdade nós somos uma minoria daqueles que estão aqui, e uma minoria daqueles que gostariam de estar aqui. O Senhor não te colocou aqui por acaso. O Senhor tem algo para você na liderança. Eu quero dizer uma coisa mais para você, que na verdade o líder, não é isso? Todos os grandes pregadores dizem que na verdade um líder, ele vê mais longe do que os outros. E não só o líder vê mais longe do que os outros, Catarina, mas ele também, vê mais do que os outros. E não só ele vê mais longe do que os outros, e ele vê mais do que os outros, ele vê mais cedo do que os outros. Porque, querido, visão é a capacidade de ver além.
Você está sentado aí, mas eu te vejo num ano de promessas, num ano recebendo coisas do Senhor, num ano onde você vai receber do Senhor bênçãos.